Olá pessoal! Então este vídeo é para um curso que eu estou fazendo de técnico em música pela faculdade Unis. E ele é um vídeo para a disciplina de instrumentos, onde a gente vai começar o ciclo 4. E essa é a primeira atividade deste ciclo. Então o professor enviou para nós um PDF onde a gente tem as atividades da 17ª aula, que são as tríades diatônicas do modo maior. A gente tem um texto que nos diz assim: modo maior. Podemos formar acordes de 3 sons, as tríades, usando somente notas de uma escala maior. Então aqui no caso a gente tem os acordes formados pela escala de Ré maior. Então vou tocar para a gente ouvir. Chegamos à conclusão de que os acordes diatônicos da escala maior têm a seguinte classificação, segundo seus graus. Então, o primeiro grau é sempre um acorde maior, o segundo grau é um acorde menor, o terceiro grau é um acorde menor, o quarto grau é um acorde maior, o quinto grau é um acorde maior também, o sexto grau é um acorde menor e o sétimo grau é um acorde diminuto. No exemplo acima temos o primeiro grau, um Ré maior, o segundo grau, um Mi menor, o terceiro grau, um Fá sustenido menor, o quarto grau, o acorde de Sol, o quinto grau, o acorde de Lá, o sexto grau, o acorde de Si menor e o sétimo grau, o acorde de Dó sustenido diminuto. Toque os acordes para identificar os seus sons, suas características. Um acorde de Fá, por exemplo, pode estar em diferentes situações. Essa parte é bem interessante, né? Eu posso fazer o acorde de Fá sendo a tônica. Eu posso fazer o acorde de Fá sendo o quarto grau da tonalidade de Dó maior. Eu posso também fazer o acorde de Fá sendo o quinto grau da tonalidade de Si bemol maior, né? Já um acorde de Ré menor pode ser o segundo grau da tonalidade de Dó maior, pode ser o terceiro grau da tonalidade de Si bemol maior, e ele também pode ser o sexto grau da tonalidade de Fá maior. Gostei também dessa análise aqui, né? A gente está falando no caso dos campos harmônicos. Agora a gente vai para um exercício, então, né? O exercício 20. Formar as seguintes escalas com seus respectivos acordes diatônicos. Em Ré maior, então em Ré maior a gente já fez, né? Em Si bemol maior, então agora sim a gente vai fazer em Si bemol maior, né? Deixa eu escolher, vou fazer a mão esquerda, vou fazer aqui para soar um pouquinho melhor. Si bemol maior, Dó menor,
Ré menor, agora Mi bemol maior, Fá maior, Sol menor, Lá diminuto e Si bemol maior. Ainda a gente tem em Sol maior, né? Então vamos para o campo harmônico completo, então, de Sol maior. O acorde de Sol maior, o acorde de Lá menor, o acorde de Si menor, o acorde de Dó maior, o acorde de Ré maior, o acorde de Mi menor, o acorde de Fá sustenido diminuto e o acorde de Sol maior. Vamos fazer só mais um, então. O Mi maior. Então, vamos fazer aqui, eu acho que vai soar bem. Mi maior, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá maior, Si maior, Dó sustenido menor, Ré sustenido diminuto e Mi maior. Tudo bem, vamos para a próxima página, então, dando continuação às nossas atividades. 39, agora é a página 40. Só um pouquinho. Tudo bem, pode ser que o professor pulou uma página aqui para adiantar a atividade, né? Agora a gente tem: o exercício a seguir é de grande importância, já que se refere a esses graus mais usados. Exercício 21. Responda e toque em posição fundamental, primeira inversão e segunda inversão, e posição aberta, dizendo quais são os acordes o 1, 4 e 5 das seguintes tonalidades. Então aqui a gente tem as 12 tonalidades aqui, né? Mas a gente vai escolher, então, eu acho uns 5 tons para estudar. Então vamos lá, o Dó maior. Então, aqui eu acho que o professor está pedindo para fazer o campo harmônico básico, né? O primeiro, o quarto e o quinto grau de cada tonalidade, porém fazendo as inversões, né? Então vamos lá. Em Dó maior a gente tem Dó, na posição fundamental, na primeira inversão e na segunda inversão. E também poderia fazer a posição aberta, né? Agora, então, seria o quarto grau, que é o Fá maior. Fá maior, primeira, posição fundamental, primeira inversão, segunda inversão e posição aberta. E também temos o quinto grau, que seria Sol maior, então, na posição fundamental, primeira e segunda inversão e posição aberta. Agora nós vamos escolher, então, o tom de Ré maior. O tom de Ré maior, a gente vai ter a posição fundamental, primeira e segunda inversão e posição aberta.
Depois o quarto grau de Ré maior, a gente vai ter o Sol maior, então, sendo posição fundamental, primeira e segunda inversão, e a posição aberta. E ainda o Lá maior, tendo posição fundamental, primeira e segunda inversão, e a posição aberta. Para não ficar tão extenso o vídeo, nós vamos escolher mais um tom. Então eu vou escolher o Lá maior. No Lá maior eu tenho a posição fundamental, a primeira, e a segunda inversão. E ainda a posição aberta. Depois eu tenho o Ré maior sendo o quarto grau, posição fundamental, primeira e segunda inversão, e a posição aberta. Depois eu tenho o Mi maior, posição fundamental, primeira e segunda inversão, e a posição aberta. Depois a gente tem mais um exercício adicional. Formar na posição fundamental, na primeira e na segunda inversão e posição aberta, na mão esquerda, as tríades a partir da informação dada pelo professor em relação à tonalidade e grau. Aqui seria uma atividade prática, então, né? Mas a gente vai tocar uma tonalidade que use teclas pretas. Eu vou usar, então, a tonalidade de Fá sustenido maior. Então, nós temos a posição fundamental de Fá sustenido maior, primeira e segunda inversão. E também nós temos a posição aberta. Depois nós temos o quarto grau como sendo o Si maior. Aí a gente pode fazer o estado fundamental aqui, a primeira e a segunda inversão, e ainda a posição aberta. E depois nós temos o quinto grau como sendo Dó sustenido maior. Estado fundamental, primeira e segunda inversão, e ainda a posição aberta. E aí a gente tem a 18ª aula sendo baião e toada. Alguns ritmos que empregam tríades podemos trabalhar agora. É o caso do baião e da toada, por exemplo. Basicamente, para esse andamento, para andamentos médio e rápido, temos o baião. E para andamentos lentos, a toada. Aí a gente tem aqui um breve exemplo, né? A modalidade A. Bom, a gente tem um texto, né? Tocar primeiro o acento de forma staccato e o segundo como está escrito. Bom, o baiãozinho, então, aqui a gente vai usar como exemplo a tonalidade de Dó, então. Tudo bem. Vamos ver a página 42 agora das nossas atividades. Nós temos mais
um exemplo. Agora sim ele já botou o nome do acorde, né? Então ele está pedindo para tocar em Fá. Agora um exemplo com acentuação, né? Tem o pontinho pedindo para tocar staccato e acentuar a segunda, né? Tudo bem. Depois nós temos a modalidade B, para baião e toada. Posição aberta para a mão esquerda. Então, aqui o exemplo, né? Vamos usar a tonalidade de Dó. Deixa eu ver, acho que pode ser. Vai ter que ser aqui. Deixa eu só olhar. Ok. Modalidade B, baião, toada. Desculpa. Modalidade B, baião, toada. Modalidade B para a posição aberta. É o mesmo exemplo, porém agora tem o nome do acorde, no acorde de Fá. Só deixa eu ver. Eu acho que essa nota que vai na ponta aqui, Fá, Dó e Lá. É o Lá que ele quer na ponta aqui. Vamos colocar o pedal. Ok. E nós temos mais um exemplo com a modalidade B, usando a posição fechada, então na mão esquerda. Acho que até dá para puxar para esta... Não, tá nessa oitava aqui. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá então. Dando sequência. 42, 43. E nós temos um exemplo para solo, né? Onde a mão esquerda poderia fazer o acompanhamento e a mão direita faria o solo. Deixa eu só ver o que está escrito na nota. As modalidades A e C para solo também podem ser empregadas para canções pop, samba canção e canção balada. E ao encontrarmos música nesses estilos escritas no compasso 2/4, podemos efetuar a conversão de valores. Entendi. Então, no caso de um acompanhamento assim, ó, a gente pode pensar quando vai tocar uma canção nesse estilo, né? Para a gente fazer esse tipo de acompanhamento. E aqui a gente já pode realizar essa atividade que está escrito na página 43, onde o professor deixou uma melodia aqui, mas a gente vai pensar então em tocar uma música mais conhecida de repente. Eu vou executar a música Asa Branca, usando então esse tipo de acompanhamento. Ficando assim.
Vamos dar sequência, então. Bom, então aqui a gente está usando aquele acompanhamento que a gente tinha conversado antes, né? Porém, agora fazendo solo na mão direita. E nós vamos trabalhar com o mesmo exemplo, pessoal. Nós vamos fazer, então, a música Asa Branca, porém, na mão esquerda, vai estar trabalhando esse tipo de acompanhamento, né? Deixa eu só ver que ele pede a tríade aberta, né? Então, eu tenho que usar a terça na ponta aqui. Gostei, pessoal. É um desafio, né? A gente não está acostumado com essa tríade aberta. Mas o segredo está em usar o pedal, que daí fica mais fácil. E daí a gente tem um intervalo muito bonito aqui, que é o intervalo de sextas, né? Bom, pessoal, e na 19ª aula a gente tem as tríades diatônicas no modo menor. Então, a gente tem um breve texto aqui. Modo menor. Da mesma maneira como classificamos as tríades da escala maior, podemos classificar as tríades da escala menor. Sendo assim, tomemos os acordes da escala menor mista e lembremos que esta segue a armadura do tom a que pertence. Porém, o quinto e o sexto grau conservam as características da escala menor harmônica, com acordes maior e diminuto, respectivamente. Temos então as seguintes classificações. O primeiro grau, aqui no caso o professor deu o exemplo da escala de Ré menor. O primeiro grau é sempre menor. O segundo grau é um acorde diminuto. O terceiro grau é um acorde maior. O quarto grau é um acorde menor. O quinto grau é um acorde maior. E aqui já entra a característica da escala menor harmônica. O sexto grau é um acorde maior. Aqui, né, o si bemol. E o sétimo grau é um acorde diminuto. Dó sustenido. Ok. Então, no momento interessa-nos trabalhar somente os graus mais usados, que é o primeiro, o quarto e o quinto, né? No caso do Ré menor, interessa para nós o Ré menor, o quarto grau, que é o Sol menor, o quinto grau, que é o Lá maior, e volta para o primeiro grau.
que está dentro da escala menor harmônica, né? Bom, então nós temos o exercício 23. Escrever e tocar as tríades 1, 4 e 5 das seguintes tonalidades: posição fundamental, primeira, segunda, posição fundamental, primeira e segunda inversão, com posição aberta para a mão esquerda, né? Vamos lembrar agora de colocar aquela terça. Entendi. Vamos usar então o tom de Ré menor que a gente já estava tocando agora. Então, começando com posição fundamental em Ré menor. Primeira inversão, segunda inversão. Agora a gente vai para o Sol menor. Posição fundamental, primeira e segunda inversão. A gente vai para o Lá maior, posição fundamental, primeira e segunda inversão. E volta para o Ré menor. Então vamos fazer também no tom de Lá menor, pessoal. Começando no Lá menor, posição fundamental, primeira, segunda inversão. Agora eu vou para o Ré menor, posição fundamental, primeira, segunda inversão. O Mi maior, posição fundamental, primeira, segunda inversão. E acabando no Lá menor. Vamos fazer uma última tonalidade, então, pessoal. A tonalidade de Mi menor. Então, nós temos o acorde de Mi menor no estado fundamental. De novo. Vamos fazer também a tonalidade de Mi menor, pessoal. Então, nós temos o Mi menor na posição fundamental. Primeira e segunda inversão. Nós temos o Lá menor, estado fundamental, primeira e segunda inversão. E nós vamos ter o Si maior no estado fundamental. Vamos fazer nessa oitava aqui, ó. Primeira e segunda inversão. E voltando para o Mi menor. Tá bom, pessoal. Já deu para a gente realizar a atividade. Deixem o seu comentário e muito obrigado a quem acompanhou até aqui. Abraço!